Oi, oi! Vou tentar fazer essa live aqui, vamos ver se a minha conexão tá boa. Se não, assim que eu chegar no hostel eu faço do Wi-Fi. Então vou esperar aí uns minutinhos, alguém entrar pra me dar um retorno, se alguém puder me dizer aí como que tá a conexão, como que tá o volume aí, como que tá o som. Eu tô aqui no templo de Debod, que é um templo egípcio que existe aqui em Madrid, essa belezurinha aqui. E tô bem emocionada de estar aqui, porque segunda lua cheia do ano astrológico e segunda lua cheia que eu tô num templo egípcio. Então pra mim é bem forte. Oi galera linda que tá entrando, oi Cris, oi Carol. Me façam um favor, meninas, me diz se a conexão tá ok, se o som e a imagem estão ok, porque se tiver eu continuo, se não tiver eu espero chegar no hostel para aproveitar o Wi-Fi. Eu só quero fazer uma transmissão legal, porque eu vou falar da lua cheia em Escorpião, e eu tô torcendo para tá bom o sinal, porque eu tô aqui na frente do templo de Debod, que é um templo egípcio aqui em Madrid. Então tá, então elas estão dizendo que tá ok, vou pedir outro favor. Se por um acaso falhar, me avisem, por gentileza, tá? Porque aí eu prefiro fazer uma transmissão com qualidade lá do hostel. Carol perguntou, você tá em Madrid? Eu tô em Madrid. Tô sim. Oi, Paty, tudo bem? Vou dar uns minutinhos aí pro pessoal chegar. Vitão! Meu amor, tudo bem? Vou dar uns minutinhos aí. Eu também amo Madrid, Carol. Sou apaixonada, posso morar aqui, feliz da vida. Vou dar então uns segundinhos pro pessoal chegar e dizer que eu tô com muita saudade de vir aqui falar de astrologia, né? Ficar só batendo perna, viajando. Mas eu vou falar aqui, gente, tem tanta coisa legal que eu trouxe do Egito. Porra, tá incrível, assim. Tantos upgrades, assim, de astrologia, de tarô, tanta coisa nova. E eu vou conduzir uma viagem para o Egito em janeiro do ano que vem, uma jornada bem de pegada iniciática, espiritual, energética, que já estava sendo um chamado, e depois dessa viagem só alicerçou. Então, se você quer ir para o Egito, conhece alguém que tem muita vontade de ir para o Egito, mas de um jeito bem diferenciado, diferenciado que eu digo, não é só um passeio turístico, né, histórico, mas sim com uma pegada bem espiritual, que o Egito para mim é a terra mais energética e espiritual do planeta. Então fica ligado aí nas novidades. Mas vamos falar então dessa lua cheia. Lua cheia em Escorpião. Eu não queria tampar o templo. Vamos falar então dessa lua cheia em Escorpião, que tá batendo aí na nossa porta, né? O ápice da lua cheia tá batendo aí na nossa porta às mais ou menos 18h30 do Brasil, 11h30 da noite aqui em Madrid. Então falta aí umas 2 horinhas, mas... bom, lua em Escorpião. Eu vou pedir de novo, se cagar a conexão, o som, qualquer coisa, me avisem, por favor, tá? A imagem ou o som. Vamos começar do começo, né? Lua em Escorpião. Lua em Escorpião nunca é muito suave, né? Naturalmente falando, assim. Por quê? A lua rege as nossas emoções, vou dar um apanhado geral sobre a lua. A lua rege as nossas emoções e rege as nossas águas, né? E nós somos compostos 80% basicamente, praticamente de água. Então quando a gente fala de lua em Escorpião, a gente fala de mexer nas nossas águas. Só que Escorpião fala de profundidade, então a gente fala de mexer em águas profundas. É muito comum, por exemplo, quando existe a lua minguante em Escorpião, porque Escorpião já é um signo de uma energia que mingua, que leva para dentro, que leva para os mistérios, que leva para a morte, que a gente precisa realizar dentro da gente, dentro de padrões, para que o nosso poder pessoal venha à tona, para que a nossa força interior venha à tona. Então, é muito comum, por exemplo, que quando tem lua minguante em Escorpião, fica todo mundo meio retardado, né? Assim, todo mundo meio... é muito impactante. Mas a lua cheia em Escorpião é uma das luas mais fortes, assim, do ano, né? Do ano astrológico. A gente teve a primeira lua cheia, que foi dia 19 de abril, né? Acho que, se eu não me engano, foi isso, 19 de abril.
que foi a lua cheia em Libra, né? Porque o que é a lua cheia? O Sol está de um lado, em um signo, e a Lua está em oposição exata ao Sol, né? No eixo astrológico, se o Sol tá em Áries, por exemplo, a Lua está na outra ponta do eixo. Qual é o complemento de Áries? É Libra. Então, se o Sol está em Áries, a Lua cheia de quando o Sol está em Áries é onde? Em Libra, né? E agora o Sol está em Touro, logo a Lua cheia é em Escorpião. O Sol fala do nosso futuro, fala dos nossos anseios, fala do que a gente veio buscar, fala da nossa jornada espiritual por si só, né? Fala da busca pela nossa essência. E a Lua fala do nosso passado, fala das nossas emoções. Então, quando os dois estão alinhados, o Sol, por que a gente vê a Lua cheia? Porque ela está recebendo toda a incidência da luz solar, né? A gente vê toda a face da Lua. Lembrando que a gente só vê uma face da Lua daqui do planeta, porque só uma face da Lua é visível pra gente, a gente nunca vê a outra partezinha. Mas pra gente ver toda a Lua cheia é porque ela está recebendo toda a luz solar. O que significa? Que todo o nosso passado, toda a nossa bagagem emocional, porque a Lua fala das emoções, de tudo que nos nutre, na nossa relação com a nossa mãe. E aí é uma vida inteira de terapia, não é mesmo? Então, toda essa nossa bagagem de passado e bagagem emocional vem sendo iluminada pelo Sol. E aí, dependendo da lua cheia que o signo está, fica toda essa bagagem iluminada, porém relacionada aos assuntos daquele signo. Então, uma lua cheia em Escorpião, que é as nossas águas mais profundas. Temos 3 signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer inicia, é o primeiro, né? É o que a gente chama de cardinal. Escorpião, ele é fixo. Então, os domínios de Escorpião são as águas, só que a gente fala que são as águas mais paradas, aquelas que ficam mais profundas. Eu falo que eu gosto de chamar que Escorpião é o caldeirãozinho. Sabe quando você vai ao longo de toda a sua vida, desde que você está na barriga da mãe, independente se você conhece sua mãe, se você não conhece, da relação que você tenha, desde a barriga da nossa mãe, a gente começa a receber, a gente começa a se impregnar de emoções e de informações. Então isso é como se começasse a encher o nosso caldeirãozinho interno de água. E água, e água, e água, e água. E aí ao longo da vida a gente vai tendo memórias, experiências, registros diversos, né? E aquele caldeirãozinho vai enchendo de água, vai enchendo de água. Só que algumas memórias foram muito doídas, né? E juntando a isso, a nossa sociedade, de uma forma geral, não generalizo nada, mas a sociedade de uma forma mais ampla, assim, hoje ainda, não tende a valorizar as facilidades e a potência de cada um, né? Tende a valorizar o esforço, aquela coisa tem que ser difícil, enfim. E aí o que acontece? Fica uma junção de memórias às vezes desagradáveis, doídas no nosso caldeirão, né? Mais uma falta de confiança por não ter sido inspirada, né? Por desde criança a gente não ter sido o nosso sistema de autoconfiança, de autoestima fortalecido. Por que eu tô falando de autoestima? Porque o oposto complementar de Escorpião é Touro. Touro é um signo regido por Vênus, é um signo de terra. Então Touro traz todas as características venusianas, que é amor, que é encanto pela vida, que é beleza, que é harmonia, que é prazer, só que na matéria. Por isso que Touro tão brincam tanto que Touro gosta de comer e dormir, né? Porque tem a ver com prazeres e com conforto da matéria. Mas o maior assunto de conforto que Touro traz pra gente é você nutrir o seu corpo de algo que faça sentido pra você e você se alimentar de tudo que realmente te encante, te traga prazer. Mas antes disso, você tem que entender o que é valioso pra você, né? Sobretudo, entender onde está morando, como que está sendo tratada, como que você está lidando com a sua autoestima. Porque se a nossa autoestima está cagada, né? E é muito fácil na nossa sociedade a autoestima estar cagada, fica mais difícil entender o que é valioso, o que é na vida pessoal. E aí a gente vive uma vida automática, né, automatizada, que eu vivo os valores que eu recebi, seja da sociedade, seja da minha família, seja as emoções que eu recebi lá da minha mãe, tal. Então, pega de um lado
as questões taurinas e de outro as emoções escorpianas que ficam nas profundezas, né? E aí chega a lua em touro, chega o sol e faz assim, ó, vem aqui pessoalzinho, vem aqui energias de escorpião e tchá, e joga a luz em tudo isso que estava guardado, em todas as emoções que estão guardadas. Ai, eu adoro quando sobe os corações. Dá corações pra mim? Escorpião guarda muita coisa. Por que tem aquele papo assim de que escorpião é rancoroso, é vingativo, né? Porque escorpião tende a pegar as emoções e reprimir. São emoções que ficam guardadas. E aí escorpião vem para lembrar a gente que nem tudo às vezes são flores, né? Que a gente tem sim emoções de vingança, de dor, né? De sofrimento guardadas e que precisam ser vistas. Então quando o sol ilumina escorpião, ele ilumina as nossas sombras, ele ilumina o nosso quartinho escuro. Para quê? Para que a gente veja o que está ocupando espaço, o que está sendo guardado, o que não pode mais ficar ali ocupando espaço, para que o verdadeiro valor, o verdadeiro prazer, o que dá sentido pra gente, possa vir à tona. E aí entra toda a necessidade de uma coragem em se olhar, entra toda uma necessidade de encarar, que seja processos terapêuticos, né? Pra poder... Ai, travou? Não, volta! Voltou? Ai, que hora será que travou? Vou seguir. Eu vou seguir, eu vejo replay. Se ficou uma merda... Bosta. Por que trava? Bom, eu vou seguir. Se ficou uma merda, eu faço de novo do hostel. Tá? Mas enfim. Então, o chamado da lua cheia em escorpião é justamente pra gente fazer essas faxinas internas para que o nosso poder pessoal venha à tona. Voltou. Voltou? Eu queria tanto que não travasse pra eu ficar com esse maravilhoso templo atrás de mim, Urano. Porra, Urano, a gente é amigo, cola aqui em mim. Voltou, voltou, voltou? Voltou? Acho que voltou. Por uma vida com internet estável, bem taurina, sempre. Olha eu no controle. Voltou, gente? Alguém aí? Pelo jeito não. Ai, ai. Enquanto isso a gente fica aqui namorando o templo de Debod. Vou mostrar enquanto isso o templinho. Voltou? Carola, voltou? Tá. Então, não é pra mim. Então, a questão do poder pessoal, é isso que eu tava falando. Legal, voltou. A questão do poder pessoal do escorpião, o poder pessoal tem a ver com, aqui ó, terceiro chakra, que é a nossa confiança, que é a segurança que a gente tem em fazer o que dá sentido para a nossa vida, independente das autossabotagens, independente do que o tal do ego fala, independente das vergonhas que a gente tem, né? Então, o poder pessoal tem a ver com, sobretudo, se assumir, né? Porque dentro da gente, a gente tem tudo que a gente já precisa. E aí eu vou pegar um ganchinho para fazer uma outra abordagem de escorpião, porque já é comum, né, a gente falar de escorpião como o oculto, o mistério de tudo que está guardado, de tudo que está na sombra, de tudo que precisa ser visto, né? E sombra é para ser olhado mesmo, gente. Sombra é para... Por que às vezes é tão difícil olhar para sombras, né? Que a gente fala para as dores muito guardadas? Porque o nosso ego, ou a nossa cabeça, a nossa mente, ela tende a tentar se proteger da seguinte forma. Imagina que você tem uma memória lá atrás, né? De você passou por algo que te trouxe dor. E aí, a cabeça, a mente, para tentar se proteger, ela fala assim: não entra em contato com isso não, porque se você entrar em contato com isso, você vai passar a mesma dor que você passou naquela época. E aí ele dá um picote.
Só que a vida é tão generosa que ela traz de novo os padrões. Ai, tá iluminando o templo, vou viver de amor aqui. Daqui a pouco eu mostro. A vida é tão generosa e os padrões de repetição acontecem justamente porque são coisas que a gente precisa limpar, né? São essas informações, memórias que a gente precisa limpar. A vida é tão generosa que ela fala assim, ou você pode olhar para isso de novo, você tem essa competência. Você pode olhar para isso e isso não significa que você vai estar vivendo de novo. Entende? Significa que você vai estar olhando para transmutar, para ressignificar, para limpar esse espaço para que outra experiência, outras memórias se estabeleçam no lugar. E a gente assim vai limpando o nosso campo energético, emocional, espiritual, mental, né, para que novas vidas possam vir à tona. Escorpião fala de morte e de renascimento todo o tempo. Então, coisão é essa. Mas o que eu quero trazer de Escorpião, que fala do mistério e do oculto, é que Urano está em Touro e fica em Touro pelos próximos 7 anos. Urano fala da gente sair dessa estrutura já conhecida, né? Sair do velho, para abrir espaço para o novo, para o original, né? Para o futuro, para o que abre caminho, né? Abrir espaço para as relações humanitárias que fazem sentido para a gente. E aí, existe um mistério em tudo, e eu agradeço muito ao meu mestre de dança, Pio Campo, que sempre traz essa recordação. Existe um mistério que toma conta de tudo, que está em todos os lugares, que está em cada uma das nossas células. E esse mistério é uma das coisas que Escorpião mais traz para ser invocado. Porque há muito divino, há muita força e muita luz nesses mistérios. Só que se a gente fica apegado aos medos de não poder, seja olhar sombra ou de não poder assumir a própria luz, esse mistério não se manifesta. E a Terra está passando por um momento muito importante, da gente precisa, que a gente precisa deixar que esse nosso mistério, essa força divina que nos rege, que habita cada uma das nossas células, que está lá no nosso pulmão, nos nossos alvéolos, quando eles começam a se formar, que está em tudo, cara, está em tudo. Olha, no ar que a gente respira, eu tô vendo um rosto na parede, que está no rosto que eu tô vendo na parede da pedra, que está na árvore, que está em todos os lugares. Esse mistério que faz o pássaro cantar, que faz a árvore se mover, né? Que faz eu acordar de manhã, que faz o nosso coração bater, que faz a gente sentir borboleta no estômago quando algo toca a gente, que faz a gente querer viver de uma forma diferente, né? Que faz o nosso sangue correr. Tudo é um mistério. Esse mistério divino que habita a gente é o que está pedindo para ser invocado, ser resgatado e ser vivido com essa lua em Escorpião. Por isso que é tão importante olhar para o que está entupindo o espaço das nossas veias emocionais, para que esse mistério tome conta, para que a gente se conecte mais com esse mistério. Porque se conectar com esse mistério, com essa profundidade divina que está em cada um de nós, faz com que o encanto e a beleza de Vênus, lá de Vênus na Terra, né, de Vênus que rege Touro, venha se manifestar na matéria. Faz com que a gente consiga enxergar a vida com outros olhos. Então, essa lua cheia em Escorpião é um chamado para limpar as memórias, para limpar esse espaço, não somente para você entrar em contato com coisas doloridas e falar, ah, meu Deus, para ficar vivendo na dor. Não. É para deixar morrer o que precisa morrer, para deixar morrer o que não te serve mais, relações que te levam ao mesmo lugar. Né, relação com o dinheiro, se você ainda tem uma relação com o dinheiro baseada na escassez, e não estou falando de ter ou não dinheiro, estou falando na relação emocional com o dinheiro, né, relações com pessoas, relação com o seu trabalho, tudo que envolve a sua vida material precisa ser visto com carinho agora, né? Precisa, lógico, se cada um quiser, mas merece ser visto com carinho para que as emoções que não servem mais sejam liberadas, porque existe um espaço divino querendo ser ocupado na vida de cada um. E assim a vida começa a fluir. Assim a energia escorpiana da profundidade, da intensidade, as águas param
de ficar paradas. As águas deixam de ficar paradas. Lembra aquele caldeirão que eu falei lá no começo? Imagina a água da vida inteira lá. Essas águas, dependendo das emoções, das dores que foram causadas, elas viram umas crostas no fundo. Não adianta você só ficar jogando água nova em cima, porque vai dar uma mudada na água. Mas se não tirar aquela crostinha, sabe, para realmente entrar uma água limpa, essa água limpa poder ficar ali, é como se a gente estivesse invocando que repetições acontecessem na nossa vida. E não é isso, né, que a gente quer. Não é isso, mas deu pra bola. A vida na Terra tá pedindo mais leveza, tá pedindo mais facilidade, tá pedindo mais integração. O que é essa integração? É a integração do espírito com a matéria, integração do oculto com o que é visto, integração do mistério com o palpável. Então, esse poder pessoal que se fala tanto, essa retomada, é justamente essa integração da gente entender que nós somos seres espirituais, mas a gente está vivendo uma vida terrena, e é trazer toda essa beleza, é trazer todo esse templo divino que a gente é para viver aqui na Terra. Para isso a gente tem que pensar grande, sabe? A gente tem que abrir espaço para raciocinar, para pensar, para questionar. Urano está em Touro. Veio para questionar valores, veio para questionar e falar, caraca, será que isso que eu estou vivendo faz sentido? Né? E se de repente você está vivendo alguma coisa aí meu que não faz o menor sentido para você, não é motivo de entrar em desespero e falar, oh meu Deus do céu, eu sou uma merda. Ainda mais se você vive olhando coisas na internet. Esses dias eu estava na Itália e liguei para minha mãe, né, na câmera assim. Nossa, eu tava num dia muito merda emocional. Eu tava num dia assim, puta que pariu, que diazinho difícil. E aí, só que eu tava vivendo os meus processos, né? E aí liguei pra minha mãe, assim, oi mãe, tudo bem? Tal. Ela falou assim, tudo. Falei, olha que lugar lindo. Eu liguei pra mostrar a cidade pra ela, né? Eu gosto de levar ela pra viajar comigo. Aí ela virou pra mim e falou assim, ah, você só tá vendo coisa linda aí, né? Eu parei, respirei fundo. Falei, por que você acha isso? Aí ela falou, ah, porque você tá viajando, só tá vendo coisa linda. Eu falei, mãe, não acredita em tudo que a internet mostra, né? Isso é o que eu tô mostrando. E não é que é uma mentira, mas é que é mais do que isso. Todos nós somos muito mais do que a gente mostra ou do que a gente vê, aceita ver. Isso é o mistério do Escorpião. Eu falei pra ela, olha, eu tô vendo muita coisa bonita, mas eu tô lidando com as minhas merdas internas como nunca, assim, né? Porque viajar faz isso também, né? Viajar é você, em contato com o mundo, em contato com pessoas, e você ali com você, né? Sobretudo sozinho, assim, às vezes com pessoas também você tem que entrar em contato com tudo que tá acontecendo com você fora da sua zona de conforto, né? Ou de desconforto, não importa. Então, hay que ter uma gentileza para lidar com esses processos, né? Então, outra coisa que essa lua cheia em Escorpião traz cara, as merdas vão vir, tá tudo bem. Ontem eu tava falando com uma amiga e eu tava super assim, mexida emocionalmente, tava vindo uns fantasminhas assim, soprar no meu ouvido, falar, olha eu aqui de novo, querida. E aí mandei uma mensagem pra minha amiga, falei, nossa, essa lua em Escorpião já tá pegando, né? Faz 2 dias, aliás, desde quinta-feira, hoje é sábado, desde quinta-feira tá acontecendo um alinhamento no céu que tá para acontecer, há séculos, nem sei direito quanto tempo, mas é um alinhamento bem forte pro planeta, né, em relação ao Sol. Então tudo isso começa a mexer, né, com a gente aqui desse tamanho em cima do planeta. E aí a minha amiga falou assim, nossa, sabe que eu também tô assim, eu tô com umas emoções assim, hoje eu tava triste sem motivo. Agora, você imagina se você tá triste sem motivo, aí você fica, não posso ficar triste, chicote. Bicho, você já tá triste. Ou você já tá chateado, ou já tá puto, ou já tá com raiva. Se você pega o chicote, só aumenta. Isso tem a ver com dar vazão. Dar vazão às emoções não significa ficar morando, ou ficar vivendo, ou ficar morrendo nelas. Tem a ver com deixar elas passar, sabe? É um treino, gente, é um belíssimo treino. Mas é deixar elas passar. Como uma coisa que me ajudou muito a lidar com as minhas emoções, que uma vez me ensinaram a vê-las como se eu estivesse na frente de um lago. Então eu fico assim na frente do lago e fico vendo elas passar. Ou na tela de um cinema. Você dá 3 passos para trás e vê essas emoções. Porque aí você se coloca com mais facilidade, quanto mais você pratica, mais fica num papel de observador. E aí é como se começasse a clarear a origem daquela emoção, sabe? Lógico, com ajuda terapêutica isso é muito melhor.
né? Terapia, teta healing, florais, enfim, eu sou suspeita, né? Eu sou terapeuta e louca por terapia. Mas o fato é que esses mistérios, eles começam a se clarear, né? E aí a gente vê que o monstro que estava guardado não é tão monstro assim. Então, se você tem alguma memória aí guardada vindo à tona, lembra que possivelmente vou usar de novo as palavras da minha amiga, que ela me falou isso um dia e me ajudou muito. Eu estava num processão de dor e a gente sabia um pouco da origem disso, e ela falou assim: seja gentil com o seu processo, lembra que quem viveu isso pela primeira vez não foi a Patrícia de 36, de 34, de 30 anos, foi a Patrícia de 4. Então, muito das dores que a gente revive, né, com esses processos de repetitivos, né, muito do que vem à tona quando as nossas sombras são iluminadas, não são processos de uma mulher, de um homem de 20, 30, 40 anos, 15 que seja. São coisas, são emoções que uma criança de 2, 3, 1, 7 anos guardou. E aí tem que ser muito gentil com a criança que a gente foi. Tem que ser muito gentil, porque Touro fala disso lá atrás. Quando os nossos valores começaram a se clarear pra gente, a gente estava junto com descobrindo os nossos valores, a gente estava recebendo um monte de valor da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, né, das emoções que estavam impregnando o sistema, introjetando na gente. Então, imagina crianças, né, a gente criança, bebê, lidando com isso. Por isso que o processo terapêutico é tão útil. Por isso que a arte salva tanto, ajuda tanto nessa clareada emocional, porque a arte traz a criatividade, e criatividade é trazer a expressão da criança de volta, que muitas vezes foi reprimida. E por isso que a gentileza e a generosidade nos processos que tem a ver com Escorpião e com se alicerçar na própria verdade tem tanta importância. Porque quem lidou com isso a primeira vez não foi um adulto, foi uma criança. E essa criança precisa ser abraçada, essa criança precisa ser acolhida, essa criança precisa ter a sua criatividade resgatada, o seu valor próprio resgatado, tá? Nas casas astrológicas, para finalizar, a casa 2, que é a casa de Touro no mapa astral, e é importante entender, para entender essa lua em Escorpião, né, como ela bate no seu mapa, é importante você saber aonde está Escorpião e onde está Touro no seu mapa, e também entender um pouco da sua casa 2 e da sua casa 8, né? Isso, gente, como que você entende isso? Consulta astrológica, mapa astral. Quem quiser fazer mapa astral, eu tô com a agenda aberta, e quem não fez ainda, faça comigo ou com qualquer profissional da sua confiança, mas faça um mapa astral, que é a nossa bula pessoal, né? Tudo que está no céu está na terra. Mas falando da casa 2, imagina aqui, num fluxo normal, tá? Casa 1, 6 primeiros meses da vida de uma criança. Num fluxo normal, ideal, uma criança mama, tá ali no peito quentinho da mamãe, nos 6 primeiros meses. Então a criança tá aqui. Ela mama, ela olha pra mãe, ela dorme. Ela mama, ela olha pra mãe, ela dorme e brinca. A casa 2 é como se começasse os 6 meses de vida. Então, é na hora que aquela criança começa a mexer aquela mãozinha e começa a perceber que aquela mão não faz parte do corpo da mãe. Aquela mão faz parte do corpinho dela. Então, começa a ter um delineamento de limites da criança entender o que é o corpinho dela, né? Do bebê entender o que é o corpinho dele, o que é o da mãe. Então, você imagina, ela começa a entender os seus próprios valores. Ela começa a entender o que é dela. Tanto que a casa 2 fala dos nossos valores, da nossa autoestima, da nossa conta bancária, do nosso dinheiro. Não é o dinheiro da conta conjunta. Isso é a casa 8 de Escorpião. Mas a casa 2, ela fala do que é nosso, né? Das nossas posses. E aí, 6 meses, né? A criança começa a entrar em contato com seus próprios valores. Só que olha a quantidade de informação que ela já recebeu em 6 meses. Da família, da mãe, na amamentação ou da não amamentação, entende? Então, assim, lidar com as questões que o Escorpião traz exige da gente muita autogentileza, muito carinho. Touro fala de carinho, Touro é um signo, eu sou super fã de Touro, né? Eu sou puxa-saca.
Mas assim, touro fala de afeto, né? Touro e Libra, que são signos venusianos, fala de afeto, fala de carinho, fala do toque, né? Fala do amor. Então, hay que tener esse amor. É importante, é necessário ter esse carinho, esse cuidado e afeto com os próprios processos, para que esse mistério que eu falei agora há pouco, esse mistério divino que nos habita, essa luz, sabe? Essa coisa que move as nossas células e que, cara, que faz o corpo pulsar e que dá realmente uma alegria de viver, um encanto pela vida, e que dá sentido, que traz motivo para querer viver mesmo, né? E não apenas existir, não apenas ficar no automático, que dá vontade de se relacionar, e para cada um é uma forma, para que todo esse mistério que pulsa dentro da gente, independente de profissão, independente dessa história do tenho que saber qual é o meu propósito, a porra do propósito é ser feliz, a porra do propósito é viver o que faz sentido, né? O que dá sentido para você, e pronto. Tem gente que eu encontro assim, viajando, e fala assim, com quem você trabalha? Aí eu falo, eu sou astróloga, sou taróloga, tal. Nossa, e você fica viajando? Eu falo, que eu trabalho pela internet. A pessoa fala, nossa, que legal, né? Assim, tipo, que legal, que sorte. Aí eu olho, só dou uma risadinha e penso, nossa, quantos anos eu passei, né, da minha vida, assim. Primeiro, entendendo o que eu queria. O que era valioso pra mim. Eu entrava no consultório e me sentia presa. Eu falava, porra, não dá pra eu ficar num consultório fixo, nem numa cidade fixa. Segundo, eu quero ter essa liberdade. E aí eu fui começando a construir mentalmente, construção, touro. Eu fui começando a construir mentalmente, emocionalmente, o tipo de vida que eu queria ter. E aí eu comecei a ver que emoções que estavam impregnadas em mim que me impediam de ter essa vida. E aí começa a limpeza emocional. Isso serve, e aí as coisas começam a acontecer e fluir. Aí você começa a ajustar, você começa a abrir espaço para que as possibilidades, para que as energias, tudo, que as pessoas cheguem. O mesmo acontece para relacionamento, né? Você tá num relacionamento bosta, um relacionamento que talvez já tenha feito sentido, e eu não tô falando que as pessoas são boas ou ruins, mas às vezes tá num relacionamento que não tem mais a ver, e aí você quer um relacionamento novo. Cara, você passa mais tempo pensando no que você não quer ou no que você quer. E aí você tá alimentando energeticamente o quê? Você tá alimentando o oculto de Escorpião com o quê? Com o que você quer ou com os valores que você não quer mais? Entende como essa dança de touro e escorpião é assim, uma constante, né? Água com a terra, justamente porque a gente precisa entender o que está fluindo, o que está sendo guardado dentro da gente, para entender o que a gente está estruturando. Estrutura é touro, para a gente entender o que a gente está trazendo para a terra, para a matéria, para o nosso corpinho, para a nossa vida. Tá? Última coisa. Eu coloquei hoje no meu site, depois de muito tempo, nossa, foi uma delícia colocar coisa no meu site depois de muito tempo, uma meditação linda que eu recebi, que eu canalizei, linda de viver, tá um pitel, uma meditação para essa lua cheia em Escorpião. Então vai lá, faz essa meditação. E é uma meditação linda, quântica, super gostosinha, super poderosa. E aí você vai lá e depois me manda uma mensagem aqui me contando como que foi essa meditação. E tem um texto também lá no site, né, na aba do blog, explicando, falando um pouco mais desse assunto, tá? Eu amo falar de escorpião. Escorpião fala de sexo, fala de dinheiro, fala de corpo, fala de tesão, de prazer, de tantra, né? Não dá pra falar tudo isso de uma vez, né? Mas todos esses assuntos guardam muitas informações, então a gente pode seguir aí falando. Se você tiver qualquer pergunta, pode me mandar, mesmo que você veja essa live no replay, que você veja pelo YouTube, me manda que eu respondo. Se alguém tiver alguma pergunta agora, tem um minutinho aí pra gente responder, tá? Obrigada pela presença de todo mundo que tá aqui ao vivo. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do templo que tá se iluminando. Que alegria, gente, fazer essa live aqui atrás, bem na frente desse templo, chama Templo de Debod, que é um templo egípcio aqui em Madrid. Só de falar templo egípcio, minha boca já treme, eu já tenho vontade de chorar e já me emociono. Olha que graça. Tá estourado, né? Mas a vida, curiosamente, me trouxe pra cá. Aliás, tá na hora de ir pro lado de lá, ver a lua chegar. Mas a primeira lua cheia do ano eu passei no templo, no Nilo,
no Egito, e a segunda, quando eu me dei conta hoje de manhã que eu ia estar num templo egípcio, Maria, caí num choro.